Olá, povo de Deus, sábado da 15ª semana do Tempo Comum, 17 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 12, de 37 a 42 e Mateus 12, de 14 a 21. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito, fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito e não tinham podido esperar nem preparar provisões para si. A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. No mesmo dia em que se concluíram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite, em honra do Senhor, deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações. O povo hebreu entendeu que a memória da libertação da escravidão do Egito devia ser uma constante em sua vida, para que não voltassem a viver subjugado. Assim, o núcleo gerador desta memória foi transmitido de geração em geração e até hoje é recontado na Páscoa judaica e na Páscoa cristã. Nosso texto diz que foram 430 anos de permanência dos hebreus no Egito, dos quais mais escravidão que tempo de glória. Uns 400 anos quase a gente pode aproximar tempo de escravidão. E o número daqueles que saíram do Egito está muito valorizado, justificando a promessa de Deus a Jacó, quando ele migrou, que ele teria de fato uma numerosa descendência. Sobre a saída do Egito, há algumas versões que dizem que o povo fugiu, outras que o faraó os mandou sair e depois se arrependeu, quando percebeu que ia ficar sem a mão de obra barata. A opressão no Egito é de ordem política, porque é a autoridade do faraó que explora um grupo que está em seu país. E ainda por cima, uma minoria étnica estrangeira. A opressão é exercida pelo poder político. Era também um modo de se livrar dos odiados asiáticos. A acusação de genocídio é exata, pois não se tratava somente de aproveitamento da mão de obra em trabalho forçado, que aniquilava multidões, mas de um duplo intento de exterminar a raça, através do trabalho e do infanticídio. Em linguagens de hoje, o sistema egípcio seria identificado com a necropolítica, título do livro do filósofo de origem camaronesa, Achille Mbembe. Ele reflete sobre as condições de produção de mundos de morte em territórios sob o signo dos empreendimentos coloniais desde o século XV e da ocupação colonial na modernidade tardia. Mas a gente pode aplicar ao Egito tranquilamente. Trata-se de desprezo pela vida e submissão desta a trabalhos forçados. Hoje em nosso país está se desenvolvendo uma nova maneira de trabalho forçado, onde se flexibiliza ao extremo as leis trabalhistas, obrigando a muitos a trabalharem muito mais de 8 horas diárias, que nós vínhamos conquistando.
A necropolítica está a serviço da morte, não da vida. Por causa disso, o texto do Êxodo, com seu núcleo gerador da narrativa de uma experiência libertadora, é profundamente revolucionário nos dias de hoje. Mantendo as distâncias das situações dos escravos no Egito, com a escravidão do povo latino-americano e brasileiro hoje, percebe-se que é possível reler a história do povo hebreu e perceber que a superação da situação opressora deles foi a ação de Deus, mas não de forma mágica, e sim em profunda sintonia com a realidade do povo e de suas lideranças. Sabemos que o opressor nunca liberta e nem se liberta a si mesmo. Pelo contrário, quando surge um processo de libertação que o toca, fecha-se ainda mais e oprime com mais violência. Daí a necessária postura de resistência dos oprimidos e organização séria para vencer a opressão, sabendo que Deus é um aliado nesta luta. Mateus 12, 14, 21. Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Uma vez mais, estamos lendo Mateus e percebendo que Jesus segue fazendo bem, apesar da oposição forte e crescente, sobretudo da parte dos fariseus. Eles se sentem profundamente incomodados com o agir de Jesus, pois, claro, eles não davam conta de fazer o bem que Jesus fazia, uma vez que viviam apegados ao cumprimento legalista, rigorista da lei. Percebendo que as multidões seguiam cada vez mais Jesus em todos os lugares que andava e atuava, os fariseus chegaram à conclusão que ele é muito perigoso para a ordem vigente e deviam assassiná-lo. Jesus não os enfrenta, simplesmente sai da presença deles e se retira. Porém, a multidão o segue, e Jesus, com sua compaixão permanente, vai curando os enfermos. Depois disso, Jesus, em chave escatológica, ordena que não ficassem divulgando o que ele fazia até chegar o momento adequado. Que momento é esse? Aí Jesus, citando Isaías, diz que o momento adequado é quando o identificarem com o servo sofredor, descrito por Isaías. Colocado aí, serve também de contraste com a controvérsia que segue no Evangelho, na próxima perícope, na qual os rivais o denunciam como o servo do diabo. Então Jesus se identifica com o servo de Javé, o servo sofredor, mas os seus opositores o chamam de servo do diabo. Jesus, então, com essa identificação, ele faz uma ponte entre o primeiro e o segundo testamento, revelando que no segundo testamento se dá a concretização das profecias, que ele próprio é a concretização das profecias. Por isso, Jesus entendia sua missão
como um anúncio constante do direito a todas as nações. Por isso ele diz, até que se cumpra o direito, sem estardalhaço, sem gritaria nas praças, mas com firmeza permanente e despertando a esperança a todos. Esperança é o motor de grandes utopias. Um beijo no seu coração.